Muito bem. Irmão Tom, me ajude a dirigi-lo, fazendo favor. Eu não estou com muita voz agora, e então, tudo bem. Muito bem. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca e salutar do Calvário monte. Bom, nós vamos ler aqui a palavra, acho que é a mesma leitura que fizemos ontem, em Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Amado Criador, estamos dependendo de Ti. Sua palavra está diante de nós e ela não é simplesmente um livro, uma letra que mata, mas um espírito vivificante. Que o Senhor possa tomá-la e manifestá-la em nossas vidas, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O retorno do Filho do Homem. Bem, estas coisas teriam que suceder, e bem-aventurado o povo que consegue ver cada manifestação de Deus. A mensagem do profeta, ela é muito rica, tem tanta coisa, que a gente depende de muitas mensagens nossas para falar um pouquinho desta mensagem. Antes, quero falar de Abraão. Abraão, irmão Brana, falando tanto de Abraão, como falando do El Shaddai. Isto é, daquele tempo que ele manifestou como o El Shaddai, o Pai das Nações, o forte, com seios. A gente está necessitando receber esta luz, esta revelação. Porque crer que Deus mandou um profeta, muita gente hoje crê. Agora, ver a manifestação de Deus no profeta e as Escrituras se cumprindo naquele dia, a necessidade de você ter mais luz que outros. O El Shaddai, irmão Brana fala sobre ele, deixa eu ler um pouquinho, até chegarmos à mensagem. E ele foi diante de Deus, e Deus apareceu para ele, e veio para ele
no nome do Deus Todo-Poderoso. Isso é Deus e Abraão. Quando você pensa Deus e Abraão, pensa Deus e os ministros. Quando você pensa Abraão e Sara, pensa os ministros e a igreja. É bom você ter isso em mente, porque isso vai te ajudar a ter luz do assunto. Ele apareceu como Deus Todo-Poderoso, o nome do Deus Todo-Poderoso, cuja palavra hebraica ali significa El Shaddai, o Todo-Poderoso. E descobrimos, ao subdividir aquela palavra, Shad, em hebraico significa seio, Shad, porque aí é Shad mudo, aí depois vem o Ai. Aí é exatamente Deus, Shad, seio, aí Deus. Um Deus com seios para derramar a sua própria força em seus filhos que creem. Que Deus pode ter seios. Se você não crê, Ele não pode derramar aquela bênção, aquela força sobre você, porque você não crê. E se não crê, é porque não é filho. As pessoas creem até certo ponto, elas têm que crer como um filho. O filho crê em toda a palavra e toma cada palavra de Deus. O forte com seios. Eu acho que esse é o quadro mais lindo. Eu estou lendo Abraão Restaurado 42 e 43. Veja que consolo para um homem velho com 100 anos de idade. Continuava firme na promessa de Deus. Agora a Bíblia diz, eles eram bem avançados na idade. Eles eram bem avançados nos anos. Um homem velho que havia segurado na promessa de Deus. E disse, eu sou aquele que tem seios. E você não é mais do que uma criancinha agitada, Abraão. O ventre de Sara havia secado há 40 anos. Eu estava pensando nisto. O Abraão, que já quase não era homem, e Sara, que também não era mulher suficiente. O ministro, que quase não é homem de Deus, e a igreja, que também não é aquela igreja de Deus. Tem que haver uma mudança, Deus entrar em cena, mudar o ministro, mudar a igreja, para a vinda do Filho. Amém? Estão entendendo? Vamos acompanhar isso daqui. Eu gosto de ver essas coisas naturais e espirituais, como o irmão Brano ensina. O ventre de Sara havia secado há 40 anos e o período de sua menopausa havia acabado há mais de 50 anos antes daquilo. Há tempos que não acontecia. Ali estava ela, todas as suas veias haviam secado e ela era estéril. Isto é, uma igreja que não amamenta mais, está velha, veias secas. E ele, como um homem, ele estava tão bom quanto um morto. Não havia nada de homem nele para aquilo. Deus tinha uma promessa, vai vir um menino, através de uma mulher que não tinha veias lactantes com vida, e através de um homem morto que não tinha capacidade para poder ter uma relação e gerar um filho, que já estava com 100 anos. Eu creio que, acho que eu esqueci de pegar o parágrafo onde o irmão Brana mostra isso também, seria tão bom. Não havia nada de homem nele para aquilo. Não havia nada de pastor nele para aquilo. Para a vinda do Filho.
para aquele retorno do Filho do Homem. Estão acompanhando? E nela também a igreja, também não tinha nada. Um ventre velho, uma mulher velha, que não tinha as veias lactantes para poder amamentar um filho, o qual era a promessa de Deus. Vai vir um filho, mas não tem veias para sangue se tornar leite, que são as veias lactantes, elas são próprias. Mas ela não tem, já secou. Como é que vai fazer isso? E o homem? Ele vai gerar um filho, mas ele não é mais homem. Ele está com 100 anos, não consegue gerar um filho. Ele é impotente. Ele é um ministro impotente. Ela é uma igreja estéril. E não pode gerar. Ela não tem como amamentar seu povo, seus filhos. Ela não tem seio, como é o Shaddai, que não seca. Precisa revigorar a promessa de Deus nela, na igreja, para ela poder ter as veias lactantes funcionando para alimentar o povo. A coisa mais difícil é uma igreja onde não tem como dar alimento a ninguém, nem a si própria. Ela não tem como alimentar, está seca. A via da alimentação pela qual funcionava secou, suas veias lactantes. E assim é a igreja, muitas vezes seca, o ministro morto, porque lhe falta o principal. A única coisa, meus irmãos, vamos notar, a única coisa que dá vida é quando Deus muda seu nome. Se não mudar seu nome, não muda sua vida. Tem que mudar o nome. Em todas as épocas se mudou a vida sem mudar o nome. Mas no último dia, não se pode fazer isso mais. A mudança de vida é uma consequência da mudança de nome. Não mudou o nome, não mudou a vida. Pode dizer que é crente, que crê no profeta, que Deus está com ele, mas a igreja é grande, é como uma mulher grande, com veias grossas, seca. Não tem alimento mais. Mas o pastor também é um pastor grande, poderoso, mas está morto no tocante ao que trará o filho. Porque ele não tem capacidade, não é física mais, é espiritual. O que não tinha Abraão no físico, não tem pregador no espiritual. O que não tinha Sara no físico, não tem a igreja no espiritual. Lhe falta poder, veias lactantes, e lhe falta ministros que tenha vida. E essa vida era uma promessa de Deus que viria para nós no último tempo, na manifestação do retorno do ministério do Filho do Homem na terra. Uma vez tivemos o ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Mas Jesus mesmo profetizou que assim como foi nos dias de Ló e nos dias de Noé, assim também seria nos dias da vinda, isto é, do retorno do Filho do Homem. Não é arrebatamento, estou falando retorno do Filho do Homem. Filho do Homem é Deus numa carne profeta na terra. Mas a igreja, para poder crer nisso, ela não pode ser a contenciosa que ela é, a Sarai, ela não mudou. A igreja da mensagem é a Sarai, contenciosa. Ministros da mensagem é Abrão, pai das alturas. Só conhecimento intelectual não recebe a mudança de nome de Sarai para Sara, mudar de contenciosa para princesa, e ele de Abrão para Abraão, mudar de pai das alturas para pai das nações. Eles não mudam, e tem que mudar o nome, tem que mudar a vida. O Isaac vem, Jesus vem, Brana vem. Entendeu? Isso aí começa lá atrás. Porque é a promessa do retorno do Filho do Homem. Deus disse que ele viria.
Não que agora William Branham ressuscitaria para manifestar o ministério do Filho do Homem, não. Já aconteceu. O retorno foi em 1963. Foi o retorno do Filho do Homem. Aquele dia e hora que ninguém sabe. Então já sabemos. 28 de fevereiro. A hora também, às 18h10 até às 18h30. Então, já sabemos Mateus 24, verso 36. O que era o mistério nos dias de Jesus seria revelado no retorno do Filho do Homem, quando ele viesse novamente como mistério. De dia e hora que ninguém ia saber, ali estaria na terra Deus numa carne profeta. Amém? Glória a Deus. Isso daqui sempre faz bem. E como um homem, ele estava tão bom quanto morto. E você sabe que muitos homens, como existem as doenças que tomam mais os homens, e que eles devem tratar da próstata mais cedo, já com seus 40 anos começaram a tratar, mesmo que é problemático para o homem. Hoje existem muitos exames mais simples e que eles devem fazer antes que fique mais idoso e vai ter problema depois. Tem homem que até suicida quando ele deixa de ser homem, ele é um impotente. E tem pastores no espiritual que também suicidam, porque não tem condição de dar uma semente para a igreja, de ter um relacionamento espiritual com o povo, de dar-lhe uma mensagem que lhe dê fé de arrebatamento. Por isso precisa de uma mudança de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Os ministros da mensagem, estou falando, não mais das denominações. Deus não trata com elas mais. Deus está tirando um povo dentro da mensagem para o seu novo nome. Amém? Já aprendemos isto, que se Deus tem um povo gentil que vai no arrebatamento, o nome do próprio Deus no tempo desse rapto é um nome gentil, porque ele prometeu que não faria o contrário. Um judeu tinha que casar com um judeu, e nós, como gentios, teríamos que ter um ministério. Por isso tinha que vir novamente o retorno do ministério do Filho do Homem na terra, porque o retorno traria um outro nome. O Filho do Homem há 2000 anos atrás é Jesus Cristo. Mas o Filho do Homem, em 1963, era Cristo em Brana, era um outro nome. E ali veio exatamente no tempo de uma mudança de nome. Teve que mudar o nome para que o próprio profeta pudesse dizer que somente assim a igreja alcançaria uma fé de arrebatamento, que esta fé não estava nos movimentos de cura que ele já havia realizado, não estava nos discernimentos que ele já havia pregado, mas estava escondido nos 7 trovões, que seria revelado nos 7 selos. E já foi revelado. Amém. Não havia nada de homem nele para aquilo. Nada de homem em Abraão, para aquilo que, para aquela promessa, para gerar um filho. E ali estava ele, um velho e sua esposa bastante velha. E Deus disse: eu sou a mãe. Isto é, eu sou El Shaddai. Eu sou a mãe. Amém. Apenas tome. Aí depois eles vêm com a Aparecida. Não, Deus é a mãe, não a Aparecida. Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia. Mantenha-se seguro de minha promessa e continue lutando. Você está morto. O seu ventre é estéril. Suas veias lactantes estão secas. Mas continue firme. Continue lutando. Mantenha seguro em minha promessa. E continue lutando, porque eu mudarei a esterilidade, eu mudarei estas veias secas, eu mudarei sua impotência, a potência.
Eu te darei uma mensagem, pastor, que sustente a igreja. Eu te darei ventre fértil, Sara. Eu tirarei de você a esterilidade que, através das eras, não conseguiu tirar. Mas chega na última hora, eu mudo o seu nome, você não é mais uma contenciosa. E se dentro da mensagem continuar contendendo, o ventre continuará estéril para os trovões. As veias continuarão secas e não pode verter leite para dar de alimento ao próprio povo da igreja. E o pregador, se não mudou de Abrão para Abraão, se ele não mudou o ministério dele, de Jesus para Brana, é um ministério, tem que ser mudado. Agora é tempo de mudança. Deus mudou o nome, e se ele mudou, mudou o meu também. Eu era cristão, hoje eu sou branita. Que diferença tem? Alguém diz. Diz, tem, porque Deus disse que ia mudar de nome, e na mudança de nome viria uma mudança de vida. Tudo seria novo. O que nós temos nos trovões, tudo é novo e não muda a Bíblia. Isso que é revelação. Você tem tudo novo e não muda a Bíblia. Tem que ter coragem de manter a promessa de Deus e lutar para Deus poder fazer esta obra. E para lhe mostrar o que ele iria fazer, ele mudou o seu nome no capítulo 17. Estou lendo o parágrafo 44, Abraão restaurado. Deus mudou o nome de Abraão, no capítulo 17 de Gênesis. E ele mudou o nome de Sara. Isto é correto. Observe que aqueles nomes significam algo. Porque ele mudou o nome de Jacó para Israel. Porque ele mudou o nome de Saulo para Paulo. Porque ele fez todas estas coisas. Depois dele ter vencido e entrado na glória, ele disse que o seu nome seria mudado. Depois que ele venceu, vou ler outra vez. Ele disse que o seu nome seria mudado depois dele ter vencido e entrado na glória. Ele venceu o Calvário, ele entrou na glória com um novo nome. Assim diz William Branham. Aleluia. Em Apocalipse é dada uma promessa para aqueles que vencerem, porque é só o que vence é que recebe um novo nome. É o ministro que vence um novo nome. É a Sarai que vence que recebe um novo nome. Em Apocalipse é dada uma promessa para aqueles que vencerem. Ele faria conhecido seu novo nome. Irmãos, eles estão esperando e pregando, o novo nome é depois do arrebatamento. Se tivesse os tipos desse jeito na Bíblia, eu creria também, porque o William Branham diz assim, os tipos não falham. O Centro-Oeste está cansado de pregar isso, que os tipos não falham. E por que não vê esse tipo? Não é para eles ver, é para vocês verem. Eles pregam, os tipos não falham. Isso aqui é o maior tipo que tem, pois é o último tipo e é o último sinal nos dias que nós vivemos. E não pode falhar. Qual tipo? Abraão ter o nome mudado. Sarai ter o nome mudado. O ventre já não ser estéril mais. Agora gera. Abraão não ser o impotente mais. O ministro não ser o impotente na palavra. Eles são potentes na sabedoria. Eles são potentes na teologia. Mas são impotentes na revelação. Não gera. No eleito não gera, suas mensagens não servem mais para gerar uma vida eleita, porque lhe falta o principal, a mudança de nome. Tem que mudar. Em Apocalipse é dada uma promessa para aqueles que vencerem. Ele faria conhecido seu novo nome. William Branham nunca chegou e pregou para ninguém. O novo nome é Branham. Você não vai encontrar isso daqui, pelo menos nas mensagens, não tem. Branham pregando, aí ele diz, por que você prega? Porque você nunca vai encontrar ele também dizendo, eu sou o sétimo anjo.
Você não vai encontrar ele dizendo. Existe um HM hoje, que é eu. Ele nunca disse, sou eu. Ele diz do homem natural, mas não diz do espiritual. Do espiritual é o ministério da esposa de Cristo que come o livrinho. E depois que come essa revelação, tem que falar para os outros. Ele fará conhecido o seu novo nome. E Deus está fazendo conhecido seu novo nome através do ministério da esposa dele aqui na terra. E se você não conhece o novo nome, porque você não é da esposa dele. Ele mudou de nome. Jesus não é mais Jesus. Jesus é Brana. Se vocês acham que eu sou doido, tem muitos doidos. Brana não podia pregar isso. Era o segredo da terceira etapa. Era o segredo da vinda. Deus num outro homem e com outro nome. Mas era um ministério, uma repetição do ministério do Filho do Homem na terra. Cada vez que a gente prega isso, tem algo gostoso. Não tem jeito, porque isso aqui tem vida. O que aconteceu é que Deus veio e nos deu sua potência espiritual. Tirou nossas impossibilidades. Não tínhamos possibilidade com o ministério que vínhamos, mesmo santo, limpo, procurando as melhores coisas. Não tínhamos possibilidade de gerar o filho, a menos que Elohim manifestasse um ano antes e dissesse: Abrão, você não chama mais Abrão. Sarai, você não chama mais Sarai. Nós não tínhamos também capacidade para gerar isto, mas Deus veio e viu a nossa falta de capacidade e diz: tenho que mudar seu nome. Abraão, pai das nações. Vocês vieram como pai das alturas até hoje. Vocês vieram como Sarai, uma contenciosa. Mas eis que eu estou aqui presente para mudar seu nome. Para mostrar para você que você não é Abraão mais. Você não é pai das alturas mais. Você é pai de nações. Você tem gente agora, gentia, pai de nações. Não é pai da nação judia, não. Pai das nações. E nações são gentias. Por isso o nome é gentil. Por isso o HM tinha que vir num gentil. Aleluia. Ele faria conhecido o seu novo nome. Isso é correto. Todas as vezes que eles venciam, lhes era dado um novo nome. Não sei por que as pessoas não creem nisto. Eu sei, isso daqui atrapalha o ministério deles. Isso atrapalha a herança deles, a herdade deles. Assim como para aquele fulano de tal, dos dias de Boaz, que não podia receber Ruth como esposa, porque atrapalhava o ministério dele. Diz: não posso redimir Noemi, não posso tomar Ruth por esposa, isso atrapalha a minha herdade. Faz isso você, Boaz, você está desimpedido, você não é denominacional. Faça você, redime a Noemi, toma por esposa a Ruth, a gentia. Porque eu não posso tomar. Esses ministérios deveriam reconhecer, são ministérios de fulano. Eles não podem redimir, porque o que redime é os trovões. O sangue está nos trovões. O sangue que estava no altar, quando desceu para a terra, estava em Brana. Aquele sangue que estava em Brana, de Pai das Nações, está em mim, está em vocês. Aleluia. Abraão, agora é o 45, aquele conhecido. Vocês viram como que tinha coisa gostosa antes do 45? Mas tu tem o tempo certo. Agora o 45 da Abraão restaurado. Abraão, quando finalmente ele venceu, ele foi tirado o nome de Abrão. Disse: você não será mais chamado de Abrão, mas será chamado de Abraão. A irmã Brana toma o inglês,
Porque para nós aqui é Abraão, não tem nada a ver com HM. Por isso Deus tinha que vir no entardecer. É a língua do entardecer, o idioma do entardecer, é que muda, que traz o nome certo da forma correta bíblica. Até nisso deveríamos perceber. Abraão é em inglês. E Deus tinha que vir também num americano para poder mostrar essas coisas para nós. Deus falou em americano. Deus foi um americano. Oh, espera lá. Brana quem foi, então? E onde é que Deus estava? Deus estava num pequeno homem. Isso daqui é para mostrar para você que Deus está em você. Não vamos espiritualizar muito lá atrás, porque a questão é quando Deus está fazendo algo, a gente não vê o que Deus está fazendo e só fala o que Deus fez, o que Deus vai fazer e esquece do que Deus está fazendo. Mas nós não, nós estamos falando do que Deus fez, do que Deus está fazendo aqui e que somente assim é que Ele pode nos tomar e nos arrebatar. Estamos aguardando, agora é arrebatamento, porque o retorno do Filho do Homem já aconteceu em 1963. Quando Deus desceu do céu, era Cristo descendo como Filho do Homem, pisando na terra, mas para pisar na terra e no mar, Ele tinha que pisar através de um homem, e esse homem era Brana. Até para jurar. Ele não jurou por si mesmo ali naquele dia. Ele jurou por aquele que vive. Porque, se você ver, aqui é o anjo forte, aqui era Brana que estava jurando. Na terra era, mas ele vinha descendo do céu, ele jurou. Mas quando ele pisou na terra, ele jurou por aquele que vive. Entende? Era Deus no homem, e aquele homem jurando por aquele que vive, Deus no homem. Você vai encontrar isso também, irmão Brana, dizendo que era o anjo forte que jurou. Mas você vai encontrar também no sexto selo, creio que é 258, e outras mensagens, onde ele diz, o sétimo anjo jurou. Porque Deus estava num homem, agora, para jurar. Bom, vamos prosseguir aqui. Você não será mais chamado Abrão, mas será chamado Abrão. Lhe deu parte de seu nome. Passou seu nome para Elohim, H-A-M, Elohim, H-I-M e Abraão, tradutor. Elohim, em outras palavras, eu sou o pai de todas as coisas. Vem? E eu te faço o pai das nações. Então eu mudei e te dou parte do meu nome. Pai das nações. H-A-M. Isto quer dizer Pai das nações. Temos aqui outro parágrafo da mensagem do Mombrana, provando sua palavra. Agora a gente tem que falar a cor da mensagem, roxa. Porque é outra mensagem. Provando sua palavra tem duas pregações, por enquanto, que a gente conhece. Então, nessa provando sua palavra, roxa, parágrafo 204. Nunca houve um mensageiro que alguma vez tenha ido à igreja inteira com o nome terminado em H-A-M. Até agora. Eles nunca houve. Não precisa nem terminar aqui, não é? Está no finalzinho aqui do parágrafo 45, Abraão restaurado. Esta é uma boa sentença. Você já pensou nisso? Um grande evangelista hoje chamado Gran, mas ele nunca diz um grande profeta chamado Bran. Ele não podia falar. E a simplicidade que é Deus na terra, não falava mesmo. Se fosse um outro, queria aquilo para ele. Ele disse, só deu para Gran e explicou. Gran, Billy Graham, pense nisto, como Deus em sua misericórdia, como ele já sabia as coisas que ele faz. Agora observe o que ele fez ali. Ele mudou o nome de Sarai para Sara. O nome de Sarai para Sara. Observe ali, Sara significa princesa. E ele era o pai das nações.
Abraão, pai das nações. Cadê a princesa do pai das nações? Cadê a princesa do Brana? Você vê? O pai das nações. Aí cadê a princesa dos pastores? Aonde está? Aquela que alimenta, aquela que tem vida agora, tem mensagem. Onde está? Vou parar aqui com esta e vou ler, provando sua palavra, esta roxinha, 204. Graham, Billy Graham. Tem havido Moody, Finney, Santos, Knox, Lutero e assim por diante, mas nunca um HAM, pai para as nações. Agora lembre-se, ele é Graham, 6 letras, porém, Abraão em inglês. Por que ele não falava Bran? Porque não é Abraão. Você sabe que não é Abraão. Abraão foi lá atrás. Aqui era Abraão. Porque lá atrás foram Miguel, Gabriel e Miguel. Lá atrás, quando manifestou na tenda de Abraão. Mas quando manifestou aqui no entardecer, Oral Roberts, Billy Graham e Branham. Era isso que tinha manifestado no entardecer. Mas ele não fala Branham. É por isso que o povo fica cego, eles não dão conta. Aí daqui a pouco eles começam a dizer, eu só falo o que Branham falou. Mas ele não podia falar isso daqui, diz que nós temos que profetizar outra vez. E se nós vamos profetizar, nós vamos ter que falar o que ele não podia falar. A terceira etapa, ele não podia falar nos dias que ela começou a existir nos selos. Mas quando ela estava terminando, ele disse o que ela era. No início ele não podia falar, mas no final ele falou. E aqui está. Você tem que saber, se o irmão Branham está dizendo, Abraão em inglês, tradutor, são 7 letras. Você tem que mudar isso para Branham, são 7 letras. O que Deus está trabalhando agora é Branham. 7 letras. Note, eles estão lá embaixo, Billy Graham, indo a toda parte do mundo, chamando para sair de Sodoma. Saiam, fujam da ira que está por vir. Não há ninguém que eu saiba no campo que esteja firmado em Deus, nessa palavra de justificação, como Billy Graham está. Ele pode apresentá-la. Ele diz, ele não é tanto um teólogo reticente. Suponho que ele seja teólogo, porém não é exatamente um poderoso professor. Mas Deus está com ele. É o anjo. Deus está com ele. Agora, espera lá. Você já pensou bem, você está com um anjo, que Deus está com ele, e aquele anjo não te prepara para o arrebatamento. Qual anjo que você está que Deus está com ele? Tem tanto anjo que você está que Deus não está com ele. Que Deus esteve com ele, mas não está com ele. Billy Graham, o anjo que Deus está com ele. E os batistas estão ligados a ele. Nós temos um anjo. E se fosse para basear na mensagem de William Branham, até Branham disse que Deus está com Billy Graham, eu vou ficar com Billy Graham. E eu nunca escutei ele dizendo ali que Deus está com Branham. Você já viu como que é o segredo? É o mistério? Billy Graham, Branham podia dizer, Deus está com Billy Graham. Mas você não encontra alguém dizendo que Deus está em Branham. O próprio Branham não pode falar isso. É nós quem temos que falar. Então, aqui nós estamos profetizando. Profetizar é dizer algo que tinha que acontecer e que já aconteceu. Que vai acontecer ou que já aconteceu. Então, nós estamos profetizando o que já aconteceu. Certo? Aquilo que já aconteceu lá atrás. Não há ninguém que eu saiba, diz o profeta. Suponho que ele seja, mas Deus está com ele. Esse homem se põe ali como uma lição de escola dominical, deixa aquele povo fascinado. Espera um pouquinho.
Ele deixa o povo fascinado, mas não prepara para o arrebatamento. Quantos pregadores estão aí dentro da mensagem também deixando o povo fascinado? Numa escola dominical, certos pregadores, bom mesmo, eles deixam o povo fascinado, mas não prepara para o rapto. Então o que adianta? Billy Graham deixa o povo fascinado, encantado. O povo diz, mas que coisa, que homem. E você pode escutar uma mensagem de Billy Graham hoje. Pega uma mensagem de Billy Graham, escute hoje. É um anjo de Deus, mas não prepara para arrebatamento. Você tem que entender isso. E os metodistas nunca vão deixar disso. Os batistas nunca vão deixar disso. Porque aquele homem é um anjo. E eles foram feitos para ficar ao lado daquele anjo. E Branham foi um anjo. E nós fomos feitos para colocar ao lado de Branham. Não é todo mundo que vai ficar ao lado de Branham, não. Ele diz, aquele que se põe ao meu lado se põe num terrível lugar. Porque a pequena Belém, ele pregou isso. Você pensa que você está num lugar, todo mundo vai falar bem de mim. Não, você está num terrível lugar. Aquele que se põe ao meu lado se põe num terrível lugar. Ele é o servo de Deus da hora. Para quem? Para a igreja natural que está em Sodoma. Billy Graham é o anjo de Deus para a igreja natural que está em Sodoma. Não é para Abraão. Para Abraão é Elohim, para Abraão é Branham. A mudança de nome de Abraão é para mostrar que nós recebemos uma mudança de nome quando Elohim manifestou a Abraão. Abraão chamou Abraão. Sarai passou para Sara. Quando Elohim manifestou em carne através de William Branham, nós os ministros, então passamos de Abraão para Abraão. A igreja passou de Sarai para Sara. Isso é a igreja que crê. Mas a que não crê, ela contende. Então ela é uma contenciosa. Ela continua sendo Sarai. Ministros que não mudaram são Abrão. Igrejas que não mudaram são Sarai. Não crê na promessa dos trovões. Tem uma promessa dos trovões que Deus fez para Abrão, a promessa de um filho. Para nós ele fez a promessa dos trovões. Ele revelaria no último dia, através do retorno do ministério do Filho do Homem na terra, em um outro homem. O Filho do Homem é Cristo. Quando ele veio agora no século 20, ele chamou Branham. Ele diz, eu vou revelar aquilo que não pude revelar quando eu estava em carne há 2000 anos atrás. Aquilo que eu não sabia, agora eu vou revelar para vocês. Ele diz, nem o filho, nem os anjos sabem, mas unicamente meu Pai. E agora chegou o tempo do meu Pai dizer para o filho. E agora o filho, qual o filho? Agora o Filho do Homem era Cristo em Branham. O que Jesus não pôde pregar o dia e hora, veio em acontecimento aquele dia e hora, no dia 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, o ministério do Filho do Homem estava descendo do céu, o retorno do Filho do Homem estava descendo do céu como Filho de Deus para Filho do Homem. Ele estava deixando o trono de Filho de Deus e descendo novamente para a terra como Filho do Homem, Deus em carne humana. Amém, amém. Deixa eu ver se eu dou conta de te dar mais alguma coisa aqui. Na oração dele, 206, nesta mensagem, provando sua palavra, ele diz assim, no final do parágrafo 206, e então nós que estamos esperando pela tua vinda, Senhor, crendo nestas outras coisas que foram profetizadas que sucederiam, para nos colocarmos de pé e nos alegrarmos, vendo-te caminhar aqui mesmo entre nós e realizar a própria coisa que tu disseste que aconteceria, provando que tua palavra está certa. Deus eterno, teus filhos enfermos estão sentados aqui.
Não sei mais quanto tempo temos para trabalhar. O sol do entardecer está se pondo. Haverá luz no entardecer. E vemos que o mesmo sol que se levanta no leste, em Jerusalém, é o mesmo que se põe no oeste, nos Estados Unidos. A civilização viajou com o sol, agora estamos na costa oeste, e o evangelho viajou com a civilização. Agora, Pai, sabemos que este é o fim do evangelho, o fim do tempo, o fim da era, ela está se desvanecendo na eternidade. Porém, tu prometeste que o filho sairia, vou repetir, porque tu prometeste. Porém, tu prometeste que o Filho sairia, o Filho do homem se manifestaria. No último dia, isto aconteceria. As luzes do entardecer chegaram, Pai. Agradecemos-te por isso. E humildemente como é, ainda assim, tu fazes de modo tão simples. Muitas vezes que passa por cima da cabeça dos grandes e assim chamados profundos pensadores, e o revela a criancinhas de tal modo que aprenderão. Tem uma coisa, se você falar para uma criança, ela aprende. Se falar para um velho, ele esquece. Mas é bíblico isso aí. Diz que as criancinhas aprenderiam. De um lado, não ensine, não tente ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais, porque o bebê não sabe, não pode aprender ainda. Mas as criancinhas aprenderão. Elas já têm idade para aprender. Se você ensinar para a criança até os seus 6 anos, 7 anos, ensinar as boas coisas, ela irá aprender as boas coisas. Nós é difícil decorar os hinos. Se começar a ensinar para as crianças, elas decoram todos os hinos. Elas terão facilidade. E você pega as criancinhas da mensagem, agora eu vou falar, criancinhas que não são bebês, criancinhas que podem se ensinar trovões, criancinhas que podem ensinar selos, criancinhas que podem dizer a terceira etapa, criancinhas que sabem o novo nome. Ensina para elas. Elas não vão esquecer isso mais. Elas aprenderão isso daqui. Eu rogo, Deus, que tu faças de tal modo esta noite, que teus pobres filhos enfermos aqui vejam a promessa de Deus, e cada um deles seja curado, saia daqui amanhã com corpos novos e fortes, e fiquem bons novamente. Conceda ao Senhor, de modo que possam passar a mensagem de um para o outro, até que esse último esteja no aprisco, e então as portas serão fechadas. Aqui agora é o final. O último entra no aprisco e as portas serão fechadas. Isso não reprova a mensagem a almas que estão em prisão agora. Que o irmão Branham já pregava aquilo depois dos selos, que as almas estavam em prisão e que a porta estava fechada, que já não tinha jeito mais, a porta estava fechada, e aqui você escuta o irmão Branham orar, para que entre esse último no aprisco, que é o último agora, não o último para revelar. Como o povo precisa de aprender. As criancinhas aprendem e os outros não aprendem. O último para revelar foi Branham, e agora o último que entra é para arrebatamento. Não é mais para revelação, é para arrebatamento. Essa é a hora que nós vivemos. E eu rogo, Pai, ajuda-nos, querido Deus. Eu te peço, esta noite, em face de tudo isto, se tu fizeres somente uma vez mais, Pai, por mim. Deu a impressão a outra noite que o povo não percebeu muito disso. O irmão Branham percebia, o povo não está entendendo, Senhor. Em outras palavras, eu não vou explicar mais, mas o povo não está entendendo. O povo não percebeu isso há dias atrás, Senhor. E ele está pregando, e ele está ensinando, para Deus confirmar a sua palavra. Deixa eu ver aqui um finalzinho para mim encerrar aqui agora. Glória a Deus. O parágrafo 220, poderia só ler para terminar no 224. Já vou terminar. Deus, ajuda que seja assim. Eu não digo que Ele o fará.
Eu espero que ele o faça. Como o irmão Brana era com Deus. Olha para você ver. Eu não digo que ele o fará, eu espero que ele o faça. Tem hora que se eu tenho esse dom, ele vai ter que fazer isso. Não, eu espero que ele fará. Certo? Eu espero. Eu estou confiando que ele o fará. Ele até hoje nunca me decepcionou. No decorrer dos anos, de lado a lado ao redor do mundo, com todos os tipos de nações e milhões de pessoas, ele até hoje nunca falhou comigo, e tenho certeza, tanta certeza como creio que estou aqui de pé, que ele não falhará comigo agora. Amém. E lembre-se, Deus está obrigado a sustentar a sua palavra, 223, 224, provando sua palavra. Ele aprovará, aquele que crê em mim, ele provou que este é o último dia, ele provou o que ia acontecer, ele provou que era para isto acontecer. E lembre-se, Abraão e seu grupo nunca receberam mais um sinal de Deus, até que o filho prometido chegou. Você pensa que vai receber mais algum sinal de Deus? Você não vai receber. Não tem mais sinal. Abraão não recebeu, são os ministros. Não podemos receber. Mas ninguém, que já tem uma coisa nova para te entregar. Não, é só o que veio naquele dia que Brana pregou. Aquilo foi o retorno do Filho do Homem para poder manifestar seu novo nome, para revelar trovões dentro dos 7 selos, para a terceira puxada. Tudo estava cumprindo nos dias do irmão Brana. Amém. Deixa eu encerrar aqui agora. E lembre-se, Abraão e seu grupo nunca receberam mais um sinal de Deus, até que o filho prometido chegou. Quantos sabem que isso é verdade? Amém? Esse sinal de discernimento, a semente real de Abraão, deixe-me ouvi-los, deixe-me dizer-lhes, assim diz o Senhor, vocês estão recebendo seu último sinal. Isso aqui é assim diz o Senhor. Não tem mais sinais. Tem gente que fica esperando, vai ter muita coisa, muitas curas, maravilhas. Nunca mais. O que tinha que fazer, Deus já fez. É só você sair curado agora. Vai abençoado. Não espere num homem fazer um grande trabalho. Não há mais um grande sinal. Seu último sinal veio através do 7º anjo, que foi o retorno do ministério do Filho do Homem, do amanhecer ao entardecer. O sol como relâmpago, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, Jerusalém, e se mostra até o Ocidente, Estados Unidos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Era um retorno do Filho do Homem, porque começou lá com Jesus, terminou aqui com Jesus em Brana. Lá ele começou com um nome, aqui ele terminou com outro. Porque aqui ele já veio mostrar que quando ele subiu ao céu, ele entrou na glória com um novo nome, diz William Brana. E quando ele desceu em Apocalipse 10:1, ele pisou na terra, ele estava naquele novo nome, H.M. Brana. E diz para ele, eu te dou um sinal eterno. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? Deus falando com ele. Era a mesma coisa de dizer, eu estou aí nesse nome. Agora, se eles respeitarem esse nome, porque se não respeitar, deixa eu terminar aqui. Espero que eu consiga, Êxodo 23, deixa eu ver aqui, Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Agora, se você notar o que o irmão Brana diz na mensagem das eras, diz que este anjo, ele aponta para o último anjo da igreja, que foi o irmão Brana. Eu estou mandando um anjo diante de você, guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Qual a voz? A mensagem. E não o provoques a ira, senhora Sarai. E Abrão, ministro Abrão, você vai provocar ira em Deus hoje?
Não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Ele perdoou a rebelião do povo durante 7 eras da igreja. Mas quando ele desceu e pôs o nome dele num homem, ele diz, ele não vai perdoar sua rebelião. Quando eu estive em Jesus, eu perdoei a sua rebelião. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas quando ele veio em Brana, ele diz, ele não perdoará a sua rebelião, porque o meu nome está nele. Lá era em tipo, irmão Brana mostra isso, uma representação. Ele mostra isso do último mensageiro que receberia o nome de Deus. E se você provocar Deus nesse dia, no ministério dos 7 trovões, ele não vai te perdoar, é assim diz a Bíblia. Ele não vai te perdoar. Ele sempre perdoa. Ele só não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. E falar contra os 7 trovões hoje, falar contra esta revelação que o Cordeiro saiu do trono, porque ele, saindo do trono, ele tem novo nome. Ele saiu do trono para provar isso para nós. Quando ele subiu, ele entrou na glória com um novo nome, mas teve que exercer o trabalho de intercessor no nome de Jesus Cristo. Porque foi um nome de salvação, foi um nome de cura, foi um nome de intercessão. Mas quando ele venceu, ele recebeu um novo nome, porque ele ia descer em Apocalipse 10 sobre um homem, já com um novo nome, para poder agora não ter misericórdia, mas saiu do trono, o trono está fumegando, ele saiu do trono, agora não há mais misericórdia. Deus estava na terra pregando almas que estão em prisão agora. Era Deus no homem pregando isto. Almas que estão em prisão agora. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a entender mais estas coisas. Este ministério tinha que vir o retorno do Filho do Homem, nesse tempo final, para poder revelar os trovões com um novo nome. Porque lá atrás, quando ele veio como Filho do Homem, ele chamou Jesus. Mas Jesus disse, o Filho do Homem vai vir. E é como aquele relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Vocês vão ter que notar isso. Ali tem um novo nome. É ali onde ele desceu, com um novo nome sobre William Branham. Amém. Não é nome para batismo. Tem que se saber. Nome para perdão de pecado é o nome de Jesus Cristo durante as 7 eras da igreja. Se você quer ser batizado, venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, que foi Jesus quem já perdoou. Agora, se você crê na revelação dos trovões, você tem que saber que tem um novo nome em cena. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esta luz. Ajuda-nos a ser Abraão, que teve um novo nome, recebeu um novo nome. Ajuda nosso ministério ser uma Sara e não Sarai. Senhor, tira todo o espírito de Sarai do nosso ministério, espírito de contenda. Nós queremos o espírito de Sara, princesa, mas não de uma contenciosa, uma Sarai contenciosa, que não pode confiar na revelação dos trovões no mensageiro de Deus nesse dia final. Mas nós confiamos, Pai. Então, ajuda esta Sara e ajuda nós como Abraão. Conceda-nos neste ministério para levar o nome do Senhor para todas as nações, porque o Senhor agora, em nome de Brana, é Pai das nações. O Senhor foi em nome de Abraão, Pai das nações. E agora, nesse dia final, o Senhor é Brana, Pai das nações. Quais nações? Nações que formaram o corpo do Senhor Jesus Cristo nesse dia final com um novo nome, H-A-M. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Escolhido um caminho estreito demais, e por tua própria escolha por ele tu vais. E que decisão gloriosa fizestes por si, com a
salvação lá do céu espera por ti. Tens tomado o precioso caminho, o caminho meu. O Espírito Santo falando me surpreendeu. E por ti mesmo tens feito tua decisão. Quão glorioso será lá no céu o teu galardão. William Branham, um sinal eterno eu irei te dar. E sentir como se pudesse gritar e chorar. E um coro de grande renome se ouvia cantar. Que falava do impuro que Cristo veio libertar. 7 picos no topo de um monte, então ele viu. E estava coberto de neve e fazia frio. Quantas letras existem seu nome? São 7, eu sei.